Olha lá, teoria geral das memórias. Como usar as suas memórias, todas as suas memórias de infância, de pai, de mãe, de casa, as memórias de maus tratos, as memórias de abuso, solidão, briga com o irmão, briga com pai e mãe, bebida, álcool, discussão da família, divórcio dos pais, abuso sexual, surra, maus tratos, críticas, caraca. Como usar memórias e lembranças para mudar qualquer aspecto na sua vida. Ai, Paulo, eu não quero mexer naquilo. Ei, entenda, anote, você não precisa mexer em nada. Anote e entenda o que eu vou te explicar hoje. Anote e entenda tudo isso. Então, qual a relação entre suas memórias, ou seja, suas experiências do passado? Vamos de novo. Qual a relação entre as suas memórias, ou seja, suas experiências do passado e a qualidade de vida que você tem hoje? Qualidade de vida financeira, qualidade de vida conjugal, qualidade de vida na saúde. Qual a relação dos dois? Né? Então vamos lá, e eu quero começar com um teste. Isso mesmo, eu quero começar com um teste com você. De 0 a 10, qual é a tua insegurança? De 0 a 10. De 0 a 10, qual é a insegurança, falta de autoconfiança? De 0 a 10, qual é a procrastinação, deixar sempre para depois? De 0 a 10, qual é o teu nível de ansiedade, medo do futuro? De 0 a 10, qual é o nível da depressão, tristeza, melancolia? De 0 a 10, qual é o tamanho dos teus problemas financeiros? Vamos lá, olha para você. Paulo, você está querendo me provocar? Quero te provocar. Não vou dizer o que você queria ouvir. Não vim te agradar, mas eu vim fazer você mudar a sua vida. Vim te fazer ter uma nova compreensão de quem você é e por que você tem sido. Talvez aqui é hora de gritar, Oga, Oga! O gigante acordou, entender que o gigante talvez esteja sufocado pelas 10 maiores dores humanas. Falei de insegurança, procrastinação, ansiedade, medo do futuro, depressão, problemas financeiros. De 0 a 10, qual é o nível dos problemas financeiros? Falta de oportunidade, descontrole emocional, problemas conjugais, insucesso profissional e problemas familiares, problema com o filho, problema com o pai, não fala com o irmão. Caraca! Se você for dar 10 a cada um, tá? A pior nota que você poderia ter era 100. 10 em cada item, 100. Qual é a nota que você tem? Qual é o grau de insegurança, falta de autoconfiança? Qual é o grau de procrastinação, sempre adiante, deixando para depois? Qual é o grau de ansiedade, medo do futuro, grau de depressão, tristeza, melancolia? Qual é o grau dos seus problemas financeiros? Paulo, você está querendo dizer o quê? Eu não estou querendo dizer não. Eu estou te afirmando que todos os problemas que você tem tido hoje, todos eles, têm uma total conexão com o teu passado e com a tua infância. Todos. Todos. Só que talvez para a maior parte das pessoas que trabalham em desenvolvimento humano, eles vão olhar isso de uma maneira subjetiva. Não! Memória não é subjetiva. Memória é física, como a tua mesa é física. Memória é uma carga química, elétrica, sináptica. Não é subjetivo para a gente, não é subjetivo. E por não ser subjetivo, nós podemos trabalhar de forma objetiva. E isso é um novo paradigma. Se tuas memórias, se teus problemas estão nas tuas memórias do teu passado, e essas memórias não são subjetivas, elas são objetivas, então eu posso trabalhá-las de maneira objetiva, quase como ferramental. Caraca! Então, você já sabe quais são as maiores dores humanas da atualidade, são essas dores, né? E olha só, nossas sinapses neurais armazenam essas experiências do passado. As sinapses neurais armazenam as nossas memórias. Isso aqui é o quê? Aqui, claro que isso foi feito numa placa de Petri, não é no cérebro humano. Isso aqui mostra uma conexão sináptica, neurônio, dendrito e as ramificações e aí a conexão. Puf, uma sinapse neural. O cérebro humano é muito dinâmico, tá certo? E quando eu falo, nossas sinapses neurais armazenam as experiências do passado, quando houve aquela conexão aqui, foi registrada mesmo. O dia que teu pai saiu de casa, o dia que teu pai traiu tua mãe, o dia que você levou tanto grito, foi surrado, no dia que você foi acusado, criticado, o dia que você não te buscaram no colégio, o dia que você queria o colo da mamãe e não teve, o dia daquela doença, do acidente, do dia que o pai de um faleceu. Então tá tudo registrado aqui, ó, puf, registrou. Tá aqui aquela experiência registrada. E uma experiência registrada, ela é uma memória.
Uma experiência registrada é uma memória, uma memória, uma memória. Paulo, o que é memória? Vamos lá, o que é memória? Memória é um diálogo interno, memória é uma imagem, é um pensamento, imaginação, isso é memória. Memória é quando você fecha os olhos e vê uma cena. Memória é quando você fecha os olhos e ouve aquela fala, você não presta, eu te odeio. Memória é quando você vê a imagem da tua criança sendo abraçada, teu adolescente. É a imagem, memória é imagem, imagem. Então, olha, pensamento, imaginação e memória é sinônimo quando se trata do passado. Eric R. Kendall, neuropsiquiatra premiado com Nobel. Ele não é qualquer um, foi uma pessoa que ganhou o prêmio Nobel por seu trabalho relacionado à memória. Olha lá, ele mostra como nossos pensamentos, memórias e imaginação podem ativar e desativar certos genes e ainda mudar a estrutura dos neurônios no cérebro. Caraca! Caraca! Então o que é que eu estou te dizendo? A teoria geral das memórias vai por esse campo desse prêmio Nobel. Nós podemos mudar a estrutura genética, encapsular doenças, encapsular genes nocivos só pelo que trafega na nossa mente em forma de pensamentos, memórias e imaginação. Caraca! Paulo, eu tenho que ter um nível superior para entender isso? Não, todo mundo vai entender isso e todo mundo vai saber o que fazer a partir disso para mudar a sua própria vida, tá certo? Então vamos lá. Então já falei o que é pensamento, imaginação e memória. Eu falei que essas memórias estão armazenadas aqui, em sinapses neurais. O que você viveu, né? A experiência, o pai te batendo, pá, o pai sacudindo a mãe chorando porque o pai está traindo, o pai que é grosseiro, bruto, ausente, tá lá. E essas memórias estão aqui, ó, em sinapses neurais. Só que não é uma, são milhões, milhões e milhões nessas sinapses neurais, que é o registro das suas experiências. E aí você viu o que esse neuropsiquiatra Eric R. Kendall diz. Ele diz que nossos pensamentos, memórias e imaginação podem ativar genes e ainda podem reestruturar a tua estrutura neural, o teu cérebro. Caraca! Então, então assim surgem nossas memórias e a partir dela nossas crenças. Paulo, o que está querendo dizer? E assim surgem nossas memórias. Se eu puder ver o slide seguinte, se você não estiver vendo isso aí, para mim vai me ajudar. Então, assim surgem nossas memórias e a partir das nossas memórias, das experiências do passado, as nossas crenças. Paulo, o que está querendo dizer? Crença, olha bem nos meus olhinhos, olha bem nos meus olhinhos, crenças. Crenças. Crença define tudo que você é. Crença define tudo que você tem. As crenças definem o que você faz. Paulo, fala aí. Crenças. As três principais crenças, e você vai olhar para a tua vida financeira, vai entender isso. Vai olhar para a tua vida familiar, vai entender isso. Então, primeiro, crença de identidade. Quem eu sou? Eu sou feliz ou infeliz? Sou rico ou sou pobre? Eu sou valoroso ou sem valor? Olha uma mulher que não tem valor, olha um homem que não tem valor. Uma mulher que a crença de identidade dela, o ser dela está para baixo, ela vai transar com qualquer um, ele vai transar com qualquer uma. É só alguém pedir, transa comigo, transo. Por que você transa tão fácil? Porque eu não tenho valor. Porque se eu tivesse valor, eu ia escolher pessoas especiais, porque eu também sou especial. Isso é só uma maneira de você ver a mesma coisa financeira. Se eu sou crença de identidade, eu sou pobre, pode dar 10 milhões na mão dessa pessoa, 50 milhões, e ela vai torrar em 4 anos, 3 anos ou menos. Por quê? Porque na pessoa que tem uma crença de identidade de pobreza, ela não vai ganhar dinheiro. Nem vai manter dinheiro. Então, essas memórias definiram a sua identidade, definiram sua crença de capacidade de merecimento. E essas três crenças são as crenças mais profundas que vão definir o pai, a mãe, o profissional, o homem ou a mulher financeiro do lar, vão definir o profissional que você é e que vai ser, tudo.
definido o seu nível de merecimento. O que acontece com uma pessoa que não se sente merecedora? O que acontece? Ela se sabota. O que acontece com uma pessoa que não se sente capaz? Ela procrastina. O que acontece com uma pessoa que não sente tem o valor suficiente? Ele sempre sente um impostor. Onde ele estiver, ele é impostor. Isso é bom demais para mim. É areia demais pro meu caminhãozinho, porque meu carrinho é de mão. E aí eu preciso de uma carreta. É muito para mim. Então, e a segunda crença, definida nas nossas memórias, nas experiências que nós tivemos, a segunda crença definida nas experiências que nós tivemos, são as crenças do que o mundo é. Paulo, então isso tudo foi definido, quando? Na sua infância. Tudo foi definido na sua infância. Foi registrado na sua infância. E agora você tem memórias. E essas memórias registradas estão definindo quem você é. Estão definindo sua vida financeira. E para a maioria, não é a sua decisão que define o seu futuro. Olha só. Eu vou ser uma mãe melhor, vou ser mais carinhosa, mais presente, eu vou largar o celular e vou estar mais com meu filho. Aí você diz isso uma semana, duas, e o que acontece na terceira? Volta tudo. Não é a tua vontade, a tua decisão que manda em você. Não vou mais comer pizza, porcaria e se ver comendo. Não vou mais beber e se ver bebendo. Não vou ser mais impaciente com a minha esposa ou com o meu marido e acaba sendo. Paulo, por quê? Porque não são a minha decisão racional, são as minhas memórias, o que elas produziram dentro de mim. Então olha só isso, lê comigo. Nós somos o conjunto de todas as nossas memórias. A minha pergunta é, quais são as suas memórias? Quais são as suas memórias de 0 a 3 anos? Quais são as memórias de 3 a 6 anos? Quais são as memórias de 8 anos? Uma das memórias mais importantes. Você foi amada, amado, cuidado. Seus pais te deram um lar harmônico, pacífico. Como foi essa época na tua vida? Então, nós somos o conjunto de todas as nossas memórias, até hoje, mas em específico das memórias de nossas experiências, dos acontecimentos. E aí você começa a entender as minhas experiências, desde o ventre da minha mãe. Você foi desejada ou foi indesejada? Teu pai te quis ou teu pai não te quis? Teu pai mandou tua mãe abortar, tua mãe tentou abortar? Desde o ventre. Tua mãe era feliz quando estava grávida de você? Então essas experiências, aí eu começo a entrar onde vai mudar a tua vida, mudar a vida dos teus filhos. As experiências eram memórias. Memória do que aconteceu. Memória gera uma cadeia até virar crença. Paulo, estou achando interessante. Agora, a maior de todas as dúvidas, como nossas memórias produziram nossas dores? Você falou de insegurança, depressão, problemas financeiros. Como é que minhas memórias, na prática, geraram minhas dores? Simples. Simples. Olha lá, insegurança. Paulo, você disse que foi na memória do passado, nas experiências. E as experiências do passado me deixaram inseguro? Foi? Foi. Deixa eu te mostrar. Olha só. Você é burra, é? A mãe falando pro filho, ou o pai falando pro filho de 2, 3, 4, 5 anos. Tu não faz nada que preste. Você é burro, é? Meu Deus do céu, vai levar uma surra e pá, pá, pá. Já viu isso em algum lugar? É isso que esse pai falou. Olha lá. Isso que esse pai falou virou uma memória. Virou uma memória. A criança lembra o pai falando com raiva, a cara de raiva, você é burro. Lembra o que ele falou, você não faz nada direito. E ainda apanhou. E essa criança descobriu e acreditou que ela é incapaz. Ela acreditou. Ela acreditou, porque quem disse foi o pai, a mãe, o semideus dela, o super-herói dela, disse que ela é incapaz, que não faz nada que preste. E ela acreditou, a memória está lá, a memória que ela viu o pai dela com ódio, ouviu o pai dizendo que ela não fazia nada direito, e a mãe não defendeu. E ela tinha essa memória, sinapses neurais, e agora ela cresce com essa memória, ela cresce com essa certeza. Eu não sou boa, por não ser boa, por não ser suficiente, eu não confio em mim mesma. Eu não confio em mim mesmo. E tá lá, e tá lá, e tá lá, caraca, e tá lá. E tá lá uma memória do passado
que ela lembra nitidamente, ou que ela nem lembra racionalmente, mas está lá, viva dentro dela, que o pai dizia que ela não era capaz, que ela não ia dar em nada, e a insegurança. Outros, procrastinação. Procrastinação, por que as pessoas procrastinam? Por que as pessoas adiam para lá? Sabe por quê? Medo de errar. Porque se elas não fizerem, elas não erraram. Então, para não errar, elas não fazem, vão sempre deixando para depois, uma vida que não acontece por procrastinação. Paulo, por quê? Por causa da crença. Paulo, que crença? Crença de capacidade. Se eu não me sinto capaz, é simples, é só eu não fazer. É só não fazer que eu não fracasso. E essas pessoas com crença e capacidade limitada, porque lembra a mãe dizendo que não podia, lembra o pai passando fome, lembra a falta de dinheiro em casa, lembra a surra, lembra... Aquelas memórias geraram crença de incapacidade. E hoje essa pessoa procrastina. Ansiedade, medo do futuro. Então tudo isso aqui, depressão, problemas financeiros, dinheiro não dá em árvore, você não sabe fazer nada, a vida é difícil, o mundo é um lugar ruim, nunca confie em ninguém, não confie nos homens, homens não prestam, olha seu pai, e aí tá aí, ansiedade, medo do futuro, problemas financeiros. Eu quero que você entenda, todas as tuas mazelas são programas registrados nas suas memórias do que aconteceu, E não é lá fora que você vai mudar, é aqui dentro que você vai mudar. E o que eu estou te apresentando? A teoria geral das memórias. Uma ferramenta poderosíssima que eu uso no método CIS, o maior treinamento de inteligência emocional do mundo. Pode dizer um caraca aí, vai lá. Caraca! Vamos ver o que a Sandra Soares disse aqui. Paulo, minha mãe faleceu e suas lives estão me trazendo esperança. Deus tem te usado. Eu e minha esposa estamos saindo de uma situação financeira muito difícil, mas hoje o gigante acordou. Olga, caraca, valeu, Sandra. Que bom, fico feliz, Sandra, muito, muito feliz. Então, tudo isso aqui foi produzido no teu passado. Lembra que uma criança, ela não nasce insegura. Ela aprende a ser segura e autoconfiante ou insegura. A criança não nasce triste. Ela aprende a ser feliz ou ser triste. Paulo, com o quê? Com as experiências que elas foram expostas. E olha, fica atento porque eu vou te dar a solução. Não estou aqui para brincar com você, não. Eu vou te dar a solução para tudo isso. Eu vou te mostrar como funciona, que é só a introdução. Então, se você deu o seu like, dê. Paulo, por que dá like? Porque quanto mais like, mais pessoas vão ser avisadas, mais pessoas vão ser ajudadas, abençoadas com isso aqui. Então, enche de like aí, quem puder dar like, quem acha que deve dar like, enche e vem comigo, tá certo? Então, a criança não nasce segura, ela aprende a ser segura ou insegura. A criança não nasce triste, a criança não nasce pobre. A criança nasce, rico ou pobre são os pais, ela vai aprender a ser pobre ou ser rica. Paulo, através de quê? Das experiências que ela tem. A partir das vivências. E essas vivências passam, a experiência passa, e o que é que ficam? As memórias que seguem elas pelo resto da vida. Uma pessoa, eu estava dando treinamento e eu perguntei, qual é a memória que você tem de felicidade, de dor? E ele disse, Paulo, e começou a chorar. Só conectou na memória. Eu lembro o dia que meu pai foi embora de casa, brigou com a minha mãe, ele pegou a mala dele, e eu lembro, naquele pôr do sol, meu pai saindo com a mala, carregando a mala, não tinha rodinha na época, carregando a mala, ele chorando, minha mãe chorando, e eu ali olhando meu pai indo embora. Eu lembro de cada detalhe dessa cena, e essa memória é o que nós vamos estudar aqui. Essa memória, lembra, criança não nasce depressiva, não nasce, ela se torna, ela aprende através das suas memórias. E você deve estar com a mão na cabeça assim, pelo amor de Deus. Quer dizer que se eu mudar a minha memória, ou se eu conseguir essa ferramenta que o método CIS tem, que a FebraCIS tem, que o Paulo Vieira tem, eu posso entrar nessa memória e mudar a minha condição de vida a partir de hoje? A resposta, olhando seus olhos, é sim. É sim. E antes de você duvidar, antes de você questionar, tá certo? Antes de qualquer coisa, anota.
Vê a base científica, a bibliografia que eu vou te dar, para ver se de fato tem alguma aberração. E depois, o método CIS é o maior treinamento de inteligência emocional do mundo. São 5, 6 mil, 6.500 pessoas no último presencial, transformando a sua vida, transformando tudo dentro deles, tá certo? Então, vamos lá. Paulo, qual é a maior de todas as bênçãos? É o que eu acabei de falar, suas memórias. Ou seja, sua história, o seu passado não define mais a sua vida, ou pelo menos não precisa definir. Filho de peixe, peixinho, não é. Não é porque você viveu dor no passado que você vai viver dor. Não é porque você viveu falta de aceitação que você vai viver dor. Não é porque você viveu abusos, maus tratos, agressões, solidão, indiferença, falta de amor, carinho, crítica, agressão, comparações, problemas financeiros, privações do básico. Não é porque a tua memória, não é porque o teu passado está recheado de dor que você tem que viver baseado nisso. Não, existem ferramentas técnicas para mudar isso. E aí vai, caraca, pode dar um caraca bem alto. Caraca, quando eu nasci, minha mãe tinha, o Lucas está falando, quando eu nasci, minha mãe tinha 17 anos, totalmente irresponsável, pai usuário de crack e alcoólatra, via ele caído nas portas dos bares, com meus 8, 9 anos de idade, se internou, nada adiantou. Ok, olha só, e ele está dizendo, eu sou S1, eu sou 1%. E é isso que eu estou dizendo, não importa o teu passado, nós temos tecnologia suficiente para alterar a tua memória. Alterando a tua memória, eu altero as tuas crenças. Simples assim. A Alda Pacheco diz, quando eu era criança, lembro que quando eu dizia que queria ser, o que eu queria ser, a resposta que eu via era o seguinte, quem é tu, porqueira? É isso, Alda. E aí o que acontece? Quem é tu, porqueira? Olha para mim aqui, vamos para o quadro aqui. Isso aqui vai estar girando. Isso tudo vai estar girando em torno disso aqui. Tudo vai estar girando em torno disso aqui. Crença de identidade. Crença de capacidade. Tudo na tua vida, teu dinheiro está aqui. Cuidado com a arrogância. Você quer pílula? Não é aqui. Você quer uma mágica? Não é aqui. Você quer transformar a sua vida de verdade numa jornada? Ó, o gigante acordou? Então é aqui. Aqui é identidade. Aqui é capacidade. Aqui é merecimento. Paulo, isso aqui tá relativo ao que você tem. Ao que você... Não, você merece mais da minha letra. Aqui é o ter. Ok? Aqui é o fazer. E aqui é o ser. Quando a mãe dessa senhora, dessa moça, diz, quando ela diz, eu quero ser médica, eu quero ser mãe. E a mãe dizia o quê? Quem é tu, porqueira? Para dizer que quer ser alguma coisa, quem é tu, porqueira? Então, o que é que essa mãe fez com essa filha? O que é que essa mãe fez? Destruiu a crença de identidade. Tu, porqueira. Tu, merdinha. Destruiu a identidade. Caraca. E o peso? E agora, todo dia, a memória te ensinando quem você é, porqueira, você não é capaz de nada, porque na hora que a tua mãe destruiu tua crença de identidade, tira isso daqui. Na hora que tua mãe destruiu tua crença de identidade, óbvio, se você é uma porqueira, se você é uma porqueira que não é capaz de fazer, que não é capaz de ser nada, então você também não vai fazer coisas boas. E se tu é uma porqueira, você não merece grandes coisas, você merece o lixo. E agora, Paulo, eu estou cheio dessas memórias. Paulo, eu estou cheio dessas memórias, como é que eu me livro disso? Essas memórias me fazem não me sentir incapaz. Essas memórias dizem para mim que eu não sou merecedor. Essas memórias me fazem me sentir inferior. Eu chego numa loja chique, me sinto pequeno. Eu chego diante de um homem, uma mulher bonita, me sinto pequeno. Chega, Paulo! Então vem comigo que você vai entender tudo. Eita. Vem de volta, tirei. Você vai viver tudo isso. Então,
As crenças podem ser refeitas ou reprogramadas? E essa é a pergunta que é, se eu vivo em função da crença de identidade, se eu vivo em função da crença de capacidade, se eu vivo em função da crença de merecimento, a pergunta é, essas crenças de quem eu sou, pode ser refeita? A crença do que eu sou capaz, de quanto eu sou capaz de ganhar 1.000, 2.000, 4.000, 6.000, 8.000, 10.000, 20.000, 40.000, 80.000, 120.000, 320.000, quanto eu sou capaz? É crença. E o que eu mereço ter na vida? É crença. E a pergunta é, as crenças podem ser refeitas ou reprogramadas? Essa é a pergunta. Quer a resposta? Essa é a resposta, sim. Sim, plasticidade neural, neurogênese, epigenética. Epigenética, tudo isso pode ser reprogramado, sim. Você pode reprogramar a crença de quem você era. Eu sou prova disso. Eu sou testemunha disso na minha vida. Eu sou testemunha disso na vida de centenas de milhares de clientes. Centenas de milhares de clientes que transformaram suas vidas, reprogramaram suas crenças. Pessoas que andavam assim e andam assim, pessoas que não acreditavam em si, agora acreditam. E o que mudou não foi o que estava lá fora, mudou o que estava aqui dentro. Então, caraca, gostei, Fernanda Moraes, tudo é possível aquele que crê, e ainda mais, olhos não viram, ouvidos não ouviram, o que Deus tem reservado para nós. Então, sim, nós podemos reprogramar as crenças. E é isso que se dá o sucesso do Método CIS. Para quem chegou agora, o Método CIS é o maior treinamento de inteligência emocional do mundo, acontece todos os meses. Quando é presencial, e ele é presencial, não está tendo agora, mas continua acontecendo, 4.000 pessoas, 5.000 pessoas, 6.500 pessoas, o último do Método CIS e o último de Fortaleza. 6.500 pessoas, caraca! Caraca! Tem alguém falando aqui, Júlio César, gratidão PV, eu fui paralisado pelo medo de falar em público até abril de 2019. O Método CIS ajudou a me transformar em líder de mim mesmo. Hoje sou palestrante com propósito. Veja no feed, Júlio César Ferreira Trainer. Parabéns, Júlio César. Um cara que não conseguia falar em público, travava, suava. E depois que ele entendeu quem ele é, o que ele é capaz e o que ele merece, está aí falando em público. Eu já vi gente, olha só, pessoas com doenças físicas curadas, pelo menos não mais sintomas, com mais sintomas. Pessoas gagas que deixaram de gaguejar, pessoas divorciadas, odiando a esposa, passando a amar a esposa. Eu já vi toda sorte, processos alérgicos finalizados, interrompidos. Pessoas dependentes de drogas, de crack, em uma semana não tocar mais em nada. E desde então, eu tenho visto muitas coisas, coisas extraordinárias. Gente, eu quero fazer um desafio para vocês. A Laura doou dinheiro. Todo mundo que doar dinheiro vai para o Instituto Paulo Vieira. Mas não vai para o Instituto Paulo Vieira que nós temos hoje. Esse é o banco sozinho, é um compromisso meu e Deus. Vai dinheiro para o novo Instituto Paulo Vieira, que já era para estarmos construindo, mas por causa da pandemia parou tudo. Que vai ser num bairro muito pobre aqui de Fortaleza. Já temos um com 2.500 crianças. Temos um Instituto Paulo Vieira com 2.500 crianças, bancado 100% por mim e pela minha esposa. E isso é um compromisso meu e Deus. E o próximo Instituto Paulo Vieira, se Deus quiser, nós vamos ter num bairro mais pobre ainda, só que não queremos 2.000, 2.500, queremos 3.000, 3.500 crianças, impactar a vida de uma comunidade inteira. Então toda doação que vocês fizerem, e eu vou prestar contas com isso, vai para esse novo instituto. E na verdade eu não vou tocar nesse dinheiro, até que o novo instituto comece a andar, tá certo? O Honório Moraes está dizendo... compartilhe com todos os meus grupos, estou com depressão e sem foco, e com muita esperança, já estou no Método CIS. Meu amigo, olha, eu lhe prometo transformação, amigo. Eu lhe prometo, é promessa, faça direito de 2 da tarde à meia-noite. O Método CIS começa agora, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, de 2 da tarde às meia-noite, todos os dias, 2 da tarde à meia-noite, interrompendo só para o almoço. Eu lhe prometo transformação na sua vida. Então vamos lá, formação de crenças. Presta atenção. Gente, pessoal que está no Insta. Pessoal que está no... Tem quantas pessoas? Quem está no Insta, nós vamos cair agora pro YouTube. Então você tem 1 minuto. É só subir
subir os stories que você já cai dentro. Tá certo? Pra você clicar ou só subir? Arrasta pra cima, você já vai estar dentro aqui. Você vai ter mais 30 segundos para arrastar, porque eu vou desligar o Instagram e vai ser todo mundo aqui no YouTube. Então, olha só, formação de crença. Tudo que vimos, ouvimos e sentimos. Olha, caraca, abre o teu coração. Tudo que vimos, ouvimos e sentimos, vira memória. Quando aquela moça disse, quando eu dizia para minha mãe que eu queria ser isso, que eu queria ser aquela, ela dizia, tu quer ser o quê, sua porqueira, quer ser o quê? Quem é tu para querer alguma coisa, porqueira? Quem é tu, querer essa identidade? Então, tudo que vimos, ouvimos e sentimos. Essa moça viu a mãe chamando ela de porqueira? Viu. Ela ouviu? Ouviu. E ela sentiu talvez uma palmada. Tudo que vimos, ouvimos e sentimos ao longo de nossa vida é transformado em memória. Memórias armazenadas em nossas mentes, sinapses neurais. E em cada memória traz em si aprendizados, significados que compõem nossas crenças. Lá, essa moça aprendeu quem ela era. Uma pessoa sem valor, uma pessoa sem critérios, uma pessoa sem sucesso. E aí alguém diz assim... E aí vem uma pessoa e diz, Paulo, eu vivi tudo isso e sou uma pessoa de sucesso. Amiga, amigo, se você não tratou essas memórias, você pode ter usado essa memória, que teu pai disse que você não prestava, que você era uma vadia, que você era um idiota, que você era uma porqueira. E você pode ter pego isso aqui e usado toda essa dor para ter sucesso. Mas essa dor que você usou para ter sucesso, ela causa prejuízo na sua vida. É como botar uma gasolina adulterada no motor. Funciona. Pode até te fazer ir mais rápido, mas causa dor no casamento, com os filhos, na saúde, com Deus. Causa dor. Dores internas, emocionais, problemas na saúde, causa dor. Mas você vai poder resolver isso. Então você viu aí? Abre aí, ele quer sair. É porque meu cachorro tá sempre comigo, gente. Ó, vá no banheiro, mas volte, viu, Thó? E olha, você ainda tem muito tempo aí para chamar suas famílias. Chame sua família, compartilhe no WhatsApp, chame as pessoas. Ainda tem tempo para você resgatar muita gente aí. Então, tudo que vimos, ouvimos, sentimos ao longo da nossa vida se transforma em memórias. Memórias armazenadas na nossa mente, em sinapses neurais. Em cada memória traz em si a crença. Cada memória traz um programa de crenças. Caraca, Paulo, então, como é que as crenças são formadas? Entende isso, ó. Olha só, a memória. Tá comigo? A memória que você foi abusado. A memória que teu pai te xingou. A memória que teu pai... dá pra ver bem ou precisa aproximar? A memória que teu pai te xingou, seu idiota, não faz nada que preste. A memória do enterro da tua mãe. A memória de teu pai batendo na tua mãe. A memória de grito, surra. A memória de falta de amor, falta de afeto, falta de carinho, solidão, no quarto chorando, sem ninguém te ajudar. Memórias. Memórias do teu pai bêbado. Memórias. Memória da tua mãe sofrendo, ela sofrendo porque o pai tá traindo, sofrendo porque o pai tá bebendo. Memórias. Memória do que você viu, ouviu e ó, sentiu, memórias. Paulo, o que acontece nessa memória? Vou pegar a casa da nossa amiga, que a mãe disse que você quer, quem é tu, porqueira, para dizer que quer ser alguma coisa? Como é tu, porqueira? E olha lá, essa memória gera um significado. Vou fazer bonito. Essa memória gera um, olha para mim, significado. Paulo, quando você foi espancado, qual é o significado dessa memória? Quando teu pai foi embora de casa porque se separou da mãe e constituiu outra família, qual é a memória que você tem? O pai indo embora? Ele com outros filhos, em outra casa, é essa a memória? E qual o significado disso? Meu pai não me ama, não sou bom, porque se eu fosse bom o suficiente, papai não me deixava. Se eu tivesse valor o suficiente, papai não ia embora. Qual é o significado? Eu sou pequeno, eu sou inferior, bom é a família que ele tem hoje, amado é aquela família, tem valor aquela família, eu não tenho valor. Qual é o significado que ficou para você, criança?
não sou bom o suficiente, e todo o significado e toda a memória ela traz, para completar, um sentimento. Vocês estão vendo que eu estou falando uma linguagem simples e transformadora? Isso é o que você viveu. Primeiro, a memória. A memória. Essa memória que você viu, ouviu, sentiu, ela traz um significado, que pode ser bom ou ruim. Imagina, se o meu pai me dá uma surra desproporcional ao meu erro, se meu pai me dá gritos desproporcionais ao meu erro, se meu pai me pune severamente muito maior do que meu erro, e a memória está lá. Ei, esquece. Você pode encapsular para não lembrar. Tem gente que encapsula a memória. Tem gente que assim decide não lembrar, consciente ou inconscientemente. Não lembra que foi abusado, não lembra que foi maltratado e pega épocas inteiras da infância, da juventude e apaga. Ou pega episódios e apaga. Paulo, o que acontece com isso? Pessoas vão dizer assim, não lembro de nada. Ei, racionalmente não, mas emocionalmente sim. A nossa memória, imagine a nossa memória, é isso aqui, ó. 1, 2, 3 níveis consciente. E 1, 2, 3, 4 níveis de inconsciência. Você pode não lembrar aqui no nível consciente, mas está na inconsciência e está produzindo dor, pobreza, divórcio, afastamento das memórias. Tá entendendo? Você pode não lembrar conscientemente da memória. Você pode não lembrar conscientemente, mas inconscientemente ela está aí. Então vem comigo. Você entendeu como é que as crenças são formadas? Memória, significados, sentimentos? Caraca! Então vem comigo. E olha só, deixa eu voltar aqui. Aqui eu vou fazer uma analogia. As pessoas pensam que a memória humana é assim, passado, presente e futuro. Não é. A memória, ela se acumula uma sobre a outra. Ela vai se sobrepondo uma sobre a outra. Os acontecimentos vão acontecendo. Imagina que isso aqui é a tua memória, o ambiente da memória, e aqui são os acontecimentos, essas linhas azuis ou vermelhas. E é assim, ó. Vamos lá. Olha como acontece. Vai lá. 0 anos e vai memória. Dezenas por memórias por dia, dezenas de experiências por dia. 8 anos, memória. E elas vão se sobrepondo. Uma sobre a outra. Vamos lá. E elas vão se sobrepondo uma sobre a outra. Não estou conseguindo chamar. Então, cada linha dessa é uma memória, pode ir, que se sobrepõe. E elas vão caindo, memórias, acontecimentos. O azul é bom, o vermelho é ruim, o mais largo é mais intensa a memória. Aqui são memórias terríveis, disfuncionais, e é assim, e as memórias vão caindo. A pergunta é, qual é o compêndio de memórias sobrepostas que você tem? Qual é o acúmulo das memórias sobrepostas que você tem? Essa é a pergunta que você vai ter que fazer para você. Porque quanto mais memórias ruins, vermelhas, disfuncionais, maior vai ter seu esforço para ser próspero, feliz e abundante. Quanto mais memórias de dor, de sofrimento, abandono, maior vai ser seu esforço para despertar o gigante. O gigante está lá dentro, para todo mundo. Agora, quanto mais memórias vermelhas, ruins, maior é o seu esforço. Então vamos responder perguntas. A Tatiana está dizendo, não importa o que fizeram com você, importa o que você vai fazer com o que fizeram com você. É isso aí, amiga, obrigado. Frase minha do meu livro. Vamos lá, quem traz perguntas? Responder 2 perguntas aí, vamos lá. Tem a Antônia Gomes aqui. Antônia Gomes diz, a minha mãe costurava. Para eu ficar quieta, com 5 anos me colocava na cama e dizia que não gostava de mim. Eu chorava o tempo todo. Olha só que loucura. Minha mãe, aos 5 anos de idade, costurava para fora. E para eu ficar quieta, me botava na cama. E dizia que não gostava de mim, para a criança não querer afeto, não querer demandar do tempo dela. Gente, vamos lá. Ela viu. Não gosto de você. Viu. Fique na cama, viu? Sentiu deitada? Sentiu.
viu, ela ouviu e sentiu, e isso virou crença, não só pelo impacto emocional, mas porque foi repetido ao longo do tempo. Paulo, agora minha pergunta é, ela acredita que é uma pessoa de valor? Ela acredita na capacidade dela? Ela acredita que é merecedora de coisas boas? Não! Não! E o preço é financeiro, na vida financeira, o preço no conjugal, depressão, tristeza, doenças na parte inferior do corpo. Provavelmente essas pessoas têm tendência a ter doença na parte inferior do corpo. Pessoas que são castigadas em ficarem nas camas, deitadas, elas normalmente têm a tendência de ter problemas nos membros inferiores do corpo. Meu Deus! Mas tem jeito. Tem jeito. Tá? Então isso aqui é um ambiente das memórias e é uma superposição de memórias. Você entendeu que nas memórias estão registradas todas nossas experiências e nelas nossas crenças foram formadas? Tá claro? Tá claro? Eu vou ler de novo para você. Sua vida não vai ser mais a mesma depois de hoje. Ouça o que eu estou dizendo. Você entendeu que nas memórias estão registradas todas as nossas experiências? E nas experiências nossas crenças foram formadas? Mas você entendeu também que nós podemos mudar tudo isso? Bárbara Couto, Paulo, eu tive muitas memórias, vamos ler aqui, Bárbara Couto. Eu tive muitas memórias ruins de toxicidade parental, pai nervoso, mãe narcisista, e eu ainda tive uma experiência de abuso e violência. Como que ressignifico isso? Amiga Bárbara, diz assim, tem jeito. O método se tornou o maior treinamento de inteligência emocional do mundo por causa disso. Tem jeito, ouça tudo, anote tudo, você está entendendo o processo e você vai entender como fazer isso e como impedir que a sua filha não passe pelas mesmas coisas. Paulo, por quê? Que uma mãe abusada, ela tem a tendência que os filhos também sejam abusados. E eu digo que até a probabilidade é alta. Então, quando você curar isso em você, não só você vai resolver toda essa dor, como você também vai impedir que sua filha seja... passe pelo que você passou, tá? Eu vou explicar tudo, eu estou explicando, só não posso adiantar. Senta, anota tudo. Então, olha lá, para criar crenças fortalecedoras e saudáveis, já que as memórias ruins, olha só isso aqui, gente, as memórias ruins trouxeram significado que trouxeram sentimento. Vamos lá, qual é o sentimento, sempre me apontei a câmera, qual é o sentimento dessa moça que a mãe costurava, e a mãe, para conseguir trabalhar, uma criança quer atenção, uma criança pede atenção. Quem já viu meu filho de 5 anos, se ele me vê aqui, ele vai vir correr e vai fazer bagunça aqui, porque ele quer a minha atenção. É da criança, porque a atenção, meu filho entende como amor, e para ele ser feliz, forte, saudável, ele precisa receber amor. Então é normal que isso aconteça. E aí a mãe pegou essa nossa aluna aqui, que está me ouvindo, ela precisava costurar uma coisa de muita atenção, não tinha como dar atenção à filha e dizia, eu não gosto de você, vai embora. Vai embora, eu não gosto de você, menina. E a mãe dela costurando a máquina, vai embora. E botava ela na cama e deite aí, não sai daí. Caraca, essa memória que ela traz, do que ela viu, ouviu e sentiu, tem cheio de sentimento. Sentimento de quê? De inferioridade, de não merecimento, de sem valor, de baixíssimo ou zero valor, sentimentos terríveis, de medo, de tristeza, de raiva. Quantos sentimentos nessa memória que ela traz e o significado? Eu não sou uma criança boa, eu não tenho valor, mamãe não me ama, eu não presto pra nada, eu só atrapalho. Caraca, e aí eu vou dizer de novo, dá para resolver, dá. A minha amiga, nossa outra amiga aqui, a Bárbara, disse, meu pai era perverso e mãe narcisista. E eu tive uma experiência de abuso e violência. Paulo, como é que eu faço? Ela tem a memória, tem significado, tem tudo isso. Quando a Bárbara teve a violência, passou por violência sexual, abuso, qual é o sentimento? Culpa, dor, raiva. Qual o significado? Não tenho valor, meus pais não me protegeram, não cuidaram de mim, não zelaram por mim. E a memória? Juntou tudo isso, o que é que tudo isso gira, gente? Olha lá. O que é que isso produz? O que é que a experiência da Bárbara produziu? O que é que a experiência da outra aluna produziu? Isso aqui, ó. As crenças de quem ela
do que ela é capaz e do nível de merecimento. E eu vou dizer de novo, Bárbara, vou dizer de novo a outra aluna que eu não lembro o nome, Antônia, toda crença pode ser mudada. Como, Paulo? No método CIS, nós mudamos os sentimentos. Ouça o que eu estou dizendo, porque isso é muito profundo. Nós conseguimos mudar o teu sentimento dessa memória específica que se foi abusada, abandonada, chamada de porqueira. No método CIS, nós conseguimos mudar o significado de tudo isso. De se você acreditou o significado que você não tinha valor, que você era culpada, não, nós conseguimos mudar. E conseguimos mudar até mesmo a memória. E se eu não conseguir mudar aquela memória, eu consigo acrescentar, agregar outras memórias ao redor. Memórias que vão diluir a memória ruim. Paulo, caraca, é isso aí, caraca. É por isso que nós nos tornamos a maior instituição de coaching do mundo, com 1.300 funcionários. É por isso que o Método CIS é a maior instituição de coaching do mundo, o maior treinamento de inteligência emocional do mundo. Tem mais um aqui. Paulo, minha mãe me deu com 2 anos de vida para minha avó paterna. Ela tinha 13 anos, meu Deus, e meu pai 17. Sofro muito com amores. Psicólogos já disseram que é a falta de amor de pai e mãe. É isso mesmo. Mas não é só a falta de amor de pai e mãe. Vai muito além. Toda a experiência é um cabedal de memórias. Ser criada para a avó, não ter referência paterna, ser dada. O que é uma criança que foi dada pela mãe? Gente, tudo bem, essa mãe não tinha condição de criar uma filha, uma menina de 13 anos. Não cria outra criança. Mas para a criança que foi dada, para o neném que foi dado, é rejeição, abandono. Por que alguém rejeita e abandona? É porque a criança não tinha valor. Porque para uma criança, mamãe me deu, mamãe rejeitou, não é porque tinha 13 anos, mamãe me deu, me rejeitou, é porque eu não tenho valor, é só por isso. E é doído demais. E aí vai identidade, capacidade, toda aquela história. Vamos lá, vamos acelerar, tem muita coisa para vermos. Paulo, agora vamos para a solução. Você entendeu toda a desgraça. Você entendeu? Vamos para a solução. Pelo menos uma parte da solução. Pelo menos uma parte da solução. Olha só, a Elizabeth Cavalcante diz, no CIS, eu fui nas memórias da infância e saí de lá e nunca mais tive crise de garganta severa. Foi a vida até 33 anos com crise de garganta. Vamos lá, deixa eu fazer um aqui. Caraca! De novo, caraca! Quer que eu leia de novo? Vou ler de novo. Rosângela... Não, cadê ela? Ih, perdi. Tá aqui. Elizabeth Cavalcante. No CIS, no método CIS, eu fui nas memórias da infância e saí de lá e nunca mais tive crise de garganta severa. Foi assim até meus 33 anos com crise de garganta. Caramba! E eu já posso dizer como é que foi a vida dela. Eu não sei quem é ela, mas eu posso dizer... Ela foi reprimida, ela não podia se expressar. Pessoas que são oprimidas, reprimidas, elas vão ter problema de sinusite ou problema de sinusite ou problemas de garganta. Caraca, Paulo, é assim, somatização. Somatização das memórias, do significado. Então vem comigo. Vamos aprender agora a mudar tudo isso? Vão aprender agora e fazer com que seus filhos não passem pelo que você passou? Então vamos lá. Para criar crenças fortalecedoras. Gente, tem um monte de gente pedindo aí como é que faz para poder comprar, tá certo? Método CIS. Eu vou dar uma oportunidade lá na frente, não agora. Não posso dar agora, não vou parar o treinamento agora, tá? Mas fica atento, porque quando eu abrir vai demorar muito pouco tempo para você poder adquirir o método CIS. Eu já adianto. Vai ser a última vez que você vai poder comprar o método CIS online por R$12 de R$80, R$12 de R$82 e ganhar o método CIS presencial quando abrir. Ganhar o método CIS presencial. Paga R$997 e ganha R$2.000. É isso aí. Então vamos lá. Para criar crenças fortalecedoras e saudáveis, toda criança, todo jovem, todo adulto ou todo idoso precisa vivenciar um padrão de experiências e assim produzir um padrão de memórias. Paulo, que experiências são essas? Ao longo dos meus 22 anos de carreira, de estudo, de pesquisa,
eu identifiquei 7 experiências fundamentais. Paulo, por que 7 experiências? São 7 experiências que geram 7 memórias. Olha lá, experiências que geram essas memórias, experiências que geram essas memórias, memórias que geram esses significados, que geram esses sentimentos. O que eu quero dizer é, qualquer um vai poder transformar seus filhos nas pessoas mais fortes e felizes, se conseguir fazê-los viver as 7 experiências fundamentais. E Paulo, mas eu já vivi isso, assim, eu já passei, não sou mais criança, as minhas crenças limitantes estão aí, olha minha vida financeira, vivo dependendo, olha aí meu casamento, é uma desgraça, olha aí minha casa, é conflito puro, olha aí meu trabalho, eu não consigo me decolar. Então, e agora você está falando que que eu vou conseguir resolver? Com meu filho é diferente. Quero. Então, quais são essas 7 experiências aqui? Vamos lá, gente. Abre o teu coração, printa essa tela. Printa. No final, printa ela. Eu vou fazer até o final, vou rodar, são várias. São 7 experiências, printa. Então, uma criança, para ser saudável, feliz, para ser OGA, uma criança OGA, um jovem OGA, um adulto OGA, um idoso OGA, minha mãe é uma idosa OGA, meu pai é um idoso OGA. Minha mãe chegou do Maranhão, minha mãe chegou severamente machucada emocionalmente, cansada emocionalmente, medicada errada, ela se automedicava, destruindo a consciência dela. Minha mãe chegou aqui muito prejudicada. Morar na minha cidade, eu trouxe minha mãe, e depois que ela entrou no processo, aos 75 anos, domingo passado foi aniversário dela, eu tenho uma nova mãe, uma mãe apaixonante, uma mãe extraordinária, uma mãe linda. Essa mãe que nesse tempo ela conseguiu recriar todas as suas memórias com auxílio dos cursos da Febracis. Então, não importa se é uma criança de 0 anos, ou a sua mãe, ou você, com 70, o meu pai com 77, 79 anos. Tá? Então, Paulo, qual é o primeiro padrão de experiências que você precisa para ser feliz? Qual é o primeiro padrão? Pertencimento. Se você conseguir dar a seus filhos, o segundo padrão, importância. Paulo, o que é pertencimento? Olha bem nos meus olhos. Olha bem. Você tem uma filha. Ela tem um filho. Vamos ficar mais exemplificado. Se ele consegue fazer parte do contexto papai e mamãe, se ele se sente parte, ele se sente pertencente, ele vai ter memórias extraordinárias. Se ele não consegue, porque o papai trabalha demais, porque a mamãe não dá atenção a ele, porque a mamãe também trabalha, o papai vive na televisão, a mamãe vive nas redes sociais, ele não consegue entrar, não tem essa experiência, ele vai adoecer. A minha pergunta é, será que você adoeceu por falta dessas experiências? Será que você sofre porque não se sentiu pertencente a papai e mamãe? Não se sentiu pertencente na escola? Não se sentiu pertencente aos familiares? Não se sentiu pertencente? O segundo é importante e exclusivo. Uma pessoa para ser saudável, uma criança, ela precisa ser importante. Um jovem precisa se sentir importante. Uma jovem, um menino precisa chegar em casa... Ele precisa chegar em casa e se sentir importante. Então vamos lá. Primeira coisa, seu filho, você tem que ter pertencimento, importância, conexão de amor. Olha só. O que acontece se o teu filho não se sente importante? Não tem experiências e memória onde ele era importante. O que acontece se teu filho não tem memórias onde ele fazia parte? Imagina teu filho não tem memórias, experiências e crenças produzidas com a conexão de amor. Sabe o que vai ser? Ele vai ser um destruído. Sem acreditar em quem ele é, sem acreditar na capacidade dele e sem acreditar no merecimento. Caraca! E talvez você passou por isso. Agora você, Paulo, como é que eu resolvo isso na minha vida? A primeira coisa que eu quero te dizer é o seguinte, amiga, amigo, faça seu filho se sentir pertencente. Não destrua gerações vindouras. Traga ele com pertencimento. 2, faça ele se sentir importante, exclusivo para você, único para você. 3, olhe nos olhinhos dele, dela. Conecte em amor, faça carinho. Ponha ele para dormir. Ponha ele para dormir.
Paulo, os psicólogos disseram para não deitar na cama. Não deite, não. Fique sentada, mas põe ele para dormir sentado na cama ou sentado numa cadeira ao lado da cama e ponha para dormir, porque ele vai se sentir pertencente, importante, conectado. E depois você deu os 3, estabeleça limites para a criança, memórias de limite, memórias que ele sabe que não pode ir, que não pode avançar, e ele vai criar amor, respeito próprio, respeito pelos outros, empatia. E quando ele viver todas essas 7 experiências, que eu não vou me deter demais aqui, caraca, ele vai mudar a vida dele completamente.